Bom, senhores, boa tarde para vocês aqui. Estou fazendo um vídeo aqui para resumir a semana, retomar alguns temas. Eu acho que boa parte das pessoas viram, mas quem não viu, é sempre bom dar uma retomada, né? Bom, tivemos no começo da semana aí um pequeno problema, né, com um dos juízes do nosso Supremo Tribunal Federal, especificamente o Alexandre de Moraes, com ações de uma empresa do presidente norte-americano e uma outra empresa chamada Rumble, contra decisões proferidas por ele em território norte-americano. Um jurista norte-americano jurista advogado, né, que está cuidando da ação, explicou que existem 3 formas de ações fora dos Estados Unidos serem recebidas pela jurisdição, justiça norte-americana. O mais comum é um acordo de cooperação mútua. Daqui do Brasil para, por exemplo, os Estados Unidos, é muito comum enviar em carta rogatória, que é uma espécie de citação à distância, quando você está em outro país. Ocorre que tem 3 caminhos, ele citou os 3, mas também afirmou que o juiz brasileiro não usou nenhum dos 3 caminhos para entrar em contato com essas empresas, exigindo os dados de um usuário, um brasileiro que morava aqui, mas está agora nos Estados Unidos, né, chamado Alan dos Santos. Ele tinha um canal de notícias, como esse nosso aqui, no Brasil, acho que mais de 2 anos atrás, e, bom, ele acabou tendo problemas com a justiça, notadamente próprios juízes, né, do Supremo Tribunal Federal, e saiu. Bom, o Alexandre de Moraes queria os dados dele e, tá, como que ele se comunicou, né? Ele não usou nenhuma das 3 vias, eu vou, para resumir, não ficar muito longo, tinha 3 caminhos, o mais comum ele não usou. Ele enviou um e-mail, só, assim como a gente faz entre nós aqui, uns com os outros. Ele simplesmente enviou um e-mail para a empresa exigindo os dados desse rapaz, o Alan dos Santos, e o bloqueio do fluxo financeiro que ele tinha por conta do canal, né? O canal vai monetizando conforme mais pessoas vão assistindo e gostando, e sem entrar com nenhuma ação, só que ele já estava nos Estados Unidos, e a empresa, se não me engano, é canadense. Quer dizer, você enviar um e-mail exigindo que uma empresa faça isso em outro país, contra uma pessoa que está residindo nesse país, não dá nem para explicar. Como eu já comentei em outros vídeos, existem alguns problemas que nós mesmos cometemos, e isso é normal a qualquer um, eu, você, qualquer um. Um dos defeitos mais comuns humanos, e mais perigoso, é quando você começa a sentir soberba, se comportar com soberba, certeza de superioridade. O que acontece? Muitos vão falar assim, pô, mas ele não pensou no que ele estava fazendo? Sim, pensou. Mas quando você está mergulhado na soberba, você apenas faz. Você não fica calculando, você faz. Então, pode parecer uma mentira um juiz enviar um e-mail exigindo que uma empresa em um outro país cumpra ordens dele. Mas se você estiver mergulhado na soberba, você vai fazer isso. Foi o que ele fez. Bom, aí a empresa está movendo uma ação contra ele e ele enviou, depois de que ficou sabendo da ação contra ele, né, contra o CPF dele, lá nos Estados Unidos, por conta dessas ordens, ele enviou uma outra ordem via e-mail. E aí os advogados da empresa do presidente norte-americano e da Rumble entraram com pedido de tutela antecipada, que é uma liminar, assim, você entra com uma ação disputando alguma coisa. E aí, se durante a ação você achar que pode correr o risco de ser prejudicado, porque vai demorar ouvir todas as partes e coisas do gênero, você pode pedir uma tutela antecipada, tipo, uma mini decisão para se proteger, até todo o caso ser julgado. Não vou entrar em detalhes jurídicos, quem é advogado sabe disso, mas é basicamente isso, você está disputando uma coisa e a outra parte, por algum motivo, te ameaça ou ameaça aquela coisa, então você pede um pedido antecipado para proteger aquela coisa.
E aí esses caras, o advogado lá do Trump, e da Rumble, desculpa, entraram com pedido de tutela antecipada para não precisar cumprir essa nova ordem enviada pelo juiz, né, Alexandre de Moraes. Ocorre que a imprensa velha, né, que são funcionários públicos, né, eles são pagos com nosso dinheiro, noticiaram o começo de uma decisão proferida por essa juíza, que recebeu o pedido. Ela negou a liminar. E aí, o pessoal da imprensa velha falou, ó, tá vendo, o Alexandre de Moraes ganhou. Mas eles truncaram a informação. O que é truncar? É você cortar. Né? Você corta a informação, não fala o resto. A juíza negou a liminar porque ela entendeu que não precisava da liminar. E aí, no final da notícia que a imprensa velha não comentou, ela dizia, não será proferida liminar porque não cabe, já que ele não tem jurisdição. Nenhuma decisão dele vale aqui. Resumidamente. Então, o caso continua seguindo lá, eles vão pedir, com certeza, ressarcimento financeiro, porque quebra de direitos, eu acho que não chega a ter problemas criminais, mas no bolso vai pesar. E aí seguiu, ou seja, está seguindo a ação contra ele, ele está realmente, assim, imagina a pessoa, com a sensação de superioridade. Agora ser processado, e lá as punições são financeiras, tá louco de raiva. Bom, o que se seguiu disso? Né? Aí as pessoas que trabalham no Itamaraty, nem sei se foi do Itamaraty ou não, emitiram uma nota comentando essa ação na justiça norte-americana contra o Alexandre de Moraes. O que algumas pessoas nos Estados Unidos, se eu não me engano, uma pessoa do governo norte-americano deu uma entrevista acho que para a CNN Brasil, alegando que eles não sabem muito bem como responder esse comunicado do Itamaraty. Por quê? O Alexandre de Moraes, enquanto CPF, foi processado. O Itamaraty representa governos, não pessoas. Só que o Itamaraty meio que se queixou desse processo contra uma pessoa. E aí esse espécie de porta-voz comentou que não sabia o que falar, porque isso não tinha acontecido ainda. É um processo contra uma pessoa, não contra um governo. Mas eles já começam a perceber que tem alguma coisa muito, muito estranha entre a pessoa e o governo, né? Misturando os cargos. Enfim, em que pé está? O processo segue e financeiramente Alexandre de Moraes vai ter que dar um jeito para conseguir se livrar de uma boa punição pecuniária. Vai doer no bolso, né? Um bom problema financeiro ele vai arrumar. Isso por conta da ação da empresa do Trump e da Rumble. Agora, tem uma outra ação que eles estão lá, os congressistas norte-americanos, discutindo se podem aplicar contra o Alexandre de Moraes. Por quê? Eles estão pedindo para que as outras empresas de tecnologia, não só a True Social, que é uma rede do Donald Trump, Rumble, que é uma espécie de concorrente do YouTube, mas Facebook, Instagram, YouTube, a rede X, né, antiga Twitter, todas enviarem, inclusive Google, né, todos enviarem ao Congresso norte-americano por escrito uma cópia dos e-mails com as ordens emitidas pelo Alexandre de Moraes. A desconfiança / certeza é de que ele enviou ameaças a essas empresas caso elas não censurassem especificamente pessoas aqui no Brasil e, quiçá, até mundo afora, que é esse caso aí da Rumble, atrás desse Alan dos Santos. Bom, se essas empresas, ao enviarem, conseguirem comprovar, o que eu acho que tem, né? Estes e-mails com as ameaças, caso não fossem censuradas essas pessoas, veicula-se, né, comenta-se lá no Congresso norte-americano utilizarem uma lei chamada de Magnitsky, por conta de um russo que foi alegadamente perseguido pelo governo russo e calado, silenciado. Ele parece que criticava o governo russo. E aí, na época do presidente Barack Obama, eles criaram essa lei Magnitsky, que eles apelidam de, como é que é? Morte financeira. Basicamente, se você for atingido, né, por esta lei em Congresso norte-americano, eles impedem
você de fazer qualquer tipo de movimentação financeira em qualquer lugar do mundo. Portanto, você vai ficar preso e restrito ao seu país. Não vai dar para viajar, não vai dar para fazer nada, você vai ter que pagar as coisas com cartão e o cartão não funciona. E aí, daí o porquê eles chamam isso de morte financeira. Esta lei é muito mais pesada do que a ação da Rumble e da True Social, que eu comentei antes, que seria uma punição financeira lá, uma multa financeira para as empresas. Essa é pior, porque essa vai banir você para sempre do sistema financeiro mundial. Isso é complicado. Para a maioria dos brasileiros aí, como a gente aqui, a galera da farofa, que mal tem dinheiro para circular aqui no Brasil, não vai fazer muita diferença. Mas para uma pessoa que tem mais recursos financeiros, bem mais poder financeiro, eu nem sei o que o cara vai sentir, né? Com esta soberba, esse nível de soberba, simplesmente passar a estar encerrado no Brasil, nossa senhora. Temos que ver o que acontece logo em seguida, que vai ser um terremoto. Bom, sem falar que, obviamente que todas essas pessoas têm investimentos fora do Brasil, muitos investimentos. É que a inflação corrói muito poder de compra, então esse pessoal deixa a maior parte dos recursos financeiros fora do Brasil. Essa lei Magnitsky vai ser bem complicada. E uma outra terceira exatamente contra o próprio juiz Alexandre de Moraes, que é o caso Felipe Martins. Os congressistas norte-americanos também estão procurando informações a respeito dessa suposta visita desse cara, esse Felipe Martins. Eu acho que ele é um assessor do Bolsonaro, né? Em solo norte-americano, enquanto ele estava proibido. Ocorre que ele não viajou, senhores. Consta a entrada dele, o registro dele em solo norte-americano, mas ele estava no Brasil. Agora, os congressistas estão querendo entender melhor o caso e descobrir exatamente como que ele deu entrada em solo norte-americano, não saindo do Brasil. Esse caso escala mais ainda. Por quê? Se o processo do Rumble é uma punição financeira, essa Magnitsky é uma morte financeira mundial, esse caso do Felipe Martins escala mais ainda, porque se descobrirem que existem agentes públicos que participaram da fraude da entrada, que é o que se suspeita, porque continuava no Brasil, todos os envolvidos serão imediatamente processados por mais do que fraude processual. Não é? É inventar provas para processar uma pessoa. É pior ainda do que fraude processual. Falsa comunicação de crime e pior do que falsa comunicação de crime, porque você está criando provas, forjando provas para embasar a sua falsa comunicação de crime. É muito pior. Quem entende de direito aí vai saber classificar isso aí, enquadrar direitinho, mas a coisa escala do Rumble aqui para Magnitsky aqui, essa é processo criminal e a cadeia. E, bom, se fosse no Brasil, com essa Constituição, essa judiciocracia funcionando, os juízes decidem tudo, por analogia, extensão, retenção e tudo mais, nunca seria ameaçado de ser preso de jeito nenhum. Ocorre que isso aconteceu em solo norte-americano. E aí? Em solo norte-americano, aí nós temos um problema bem grave, né? Porque se isso, é claro, é uma suspeita, mas se confirmado que houve fraude neste tipo de assunto, todos os envolvidos vão ser processados criminalmente. Aí a coisa escala demais. Bom, a gente vai esperar aí o desenrolar, né, do assunto e verificar o que vai acontecendo a mais com esse caso especificamente do juiz Alexandre de Moraes. E depois eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre, mais uma vez, sobre o encontro aí do Zelensky e o que vai acontecer aí após isso com os administradores europeus.
Eu vou ficar aqui com esses 3 pontos aqui do Alexandre de Moraes, para vocês que não viram, ou para quem já viu, também pode comentar no vídeo e mandar algum assunto que você queira que a gente comente. Mas o caso do Alexandre de Moraes, ele tem 3 problemas muito graves à vista. Um já está concretizado, que é o caso, né, da True Social e da Rumble. O outro, dependendo aí do que as empresas de informática, de tecnologia enviarem, pode se concretizar junto também, antes ou logo após, que é a Magnistic, multa financeira, morte financeira internacional, e o último que pode vir depois, caso se confirme, a entrada fraudulenta de um brasileiro em território norte-americano. Aí é crime, né? É uma escala bem alta. Podem comentar algum vídeo que vocês queiram que a gente comente aqui, que eu volto e gravo para vocês. Valeu, até o próximo.